composto por 6 pessoas: Andressa, Andréia, Brena, Jéssica, eu que sou a Josileia e a Rebeca. A professora Juliana propôs como forma avaliativa a gravação de uma microaula. O tema do grupo 5 é a integração entre a teoria e a prática na educação escolar, reflexões a partir da escola unitária de Antônio Gramsci. Vou falar um pouco sobre o tema e sobre os objetivos, né? Hoje vamos falar sobre a integração entre a teoria e a prática na educação escolar, com reflexões baseadas na escola unitária de Antônio Gramsci. Esse conceito é fundamental para entendermos como a educação pode ser transformadora e inclusiva. Gramsci propôs um modelo de escola que não separa o trabalho manual do intelectual, defendendo que ambos são igualmente importantes para a formação integral do indivíduo. Essa perspectiva contínua sendo relevante para pensar a educação no mundo contemporâneo, especialmente em um cenário que exige cidadãos críticos e participativos. Gramsci acreditava que a educação deveria ser universal e inclusiva, uma verdadeira escola unitária. Esse modelo busca superar as divisões de classes e oferecer uma formação integral. Na prática, isso significa uma educação que integra a teoria e a prática, permitindo que os alunos desenvolvam não apenas habilidades técnicas, mas também uma compreensão crítica do mundo ao seu redor. A ideia central e omnilateralidade, que propõe o desenvolvimento completo do indivíduo, intelectual, físico e social, a integração entre a teoria e a prática ocorre quando o conhecimento abstrato é conectado às experiências concretas da vida e do trabalho. Por exemplo, ao aprender um conceito científico, o aluno deve entender como ele se aplica no cotidiano e nos processos produtivos. Isso não apenas torna a aprendizagem mais significativa, mas também prepara os indivíduos para agir de forma consciente e transformadora na sociedade. Essa visão contrasta com os modelos de educação que priorizam não apenas o conteúdo técnico ou acadêmico, muitas vezes desvinculado das realidades sociais e produtivas. Em resumo, a escola unitária de Gramsci nos ensina que a educação deve ir além de transmitir informação. Ela deve formar indivíduos críticos capazes de entender e transformar a sociedade. A integração entre a teoria e a prática é o caminho para alcançar uma educação mais igualatória e emancipadora. Hoje o desafio está em trazer essas ideias para o contexto atual, adaptando às demandas da sociedade contemporânea. A pergunta que eu deixo é: como podemos aplicar esses princípios em nossas escolas e práticas pedagógicas para construir uma educação que realmente faça diferença? Seguindo a estrutura da aula, nós temos as etapas, certo? E a primeira etapa é a introdução, que vai fazer uma exposição dialogada sobre Antônio Gramsci e a escola unitária, seguida da leitura e da discussão, que nada mais é do que a análise do artigo proposto e as reflexões coletivas contidas nesse texto. Certo? O artigo escolhido foi de autoria de Almeida e Sá 2015, que tem como título Políticas Educacionais e Pesquisa Acadêmica, uma reflexão sobre a escola unitária em Antônio Gramsci enquanto um objeto de investigação. Antônio Gramsci nasceu em 22 de janeiro de 1891, na Itália, foi político, jornalista, teve diversas profissões e conheceu bem essa classe trabalhadora que ele defende tanto na escola unitária, né? E para ele, essa escola unitária, ela constitui-se de uma proposta educacional voltada para a emancipação dessa classe. Ele acreditava na liberdade ideológica e cultural, né, dos trabalhadores dessa classe minoritária, né, digamos assim. Então, é importante ressaltar que essa alternativa de educação emancipatória, ela encontra no princípio educativo gramsciano
a unidade entre vida e escola. Assim, retoma o ideal humanístico, né, pressuposto necessário à civilização contemporânea, ou seja, que a escola transforme-se em um devenir e em consonância com Gramsci, né, rica de noções concretas, para além das escolas dos interesses práticos, né, que confundem a democracia, pois se destina a perpetuar as diferenças sociais e cristalizá-las como práticas emancipatórias, né? É isso que ele defende. Ele defende que essa classe ela tenha essa liberdade ideológica e cultural. Seguida, iremos propor uma atividade prática no qual faremos um debate em grupos sobre como aplicar essas perspectivas de Gramsci na construção de propostas pedagógicas que integrem teoria e prática, trazendo para o nosso contexto. É claro, seguida das considerações finais, onde a gente vai finalizar fazendo um arremate de tudo que foi dito aqui na nossa apresentação. A discussão e leitura do artigo, né, a gente pode estar dividindo aqui em 3 tópicos essa análise a respeito dessa escola unitária discutida por Gramsci, né? E daí a gente destaca esses 3 tópicos, sendo eles a escola como fator social estruturante de uma realidade transformadora, segundo as concepções de Antônio Gramsci, a educação em Gramsci pautada na cultura como fundamento para a transformação da realidade e a escola unitária, que visa a formação do trabalhador no caráter crítico e intelectual. Em primeiro momento, vale uma reflexão a respeito da educação do século XXI, que é retratada em fragmentos dentro desse artigo, né? Dentre eles, um fragmento que ressalta essa educação como uma educação memorizadora. Uma educação em que tem como objetivo memorizar teorias, frases, entre outros, que sendo essa uma ação que não potencializa o desenvolvimento do educando. Daí a gente parte para essa função social da escola, esse segundo tópico, onde a gente discorre a verdadeira função social de Gramsci, né, que ele intervém com a sua fala, que é uma escola que potencializa a transformação. Ele usa como base, também como referência, o autor Libânio, que fala a respeito da educação, sendo uma educação que transmite apenas o conhecimento, e uma educação transformadora, que busca por novos meios e novos métodos. Daí ele traz essa escola como uma função social. Dentre das suas características de função social da escola, está o reconhecimento da identidade do ser, está o reconhecimento do estudante, está a valorização da praxis educacional, está o abandono dos velhos moldes educacionais, ou seja, ele busca por uma renovação educacional que valorize o educando, que valorize e que transforme a sociedade. Daí a gente passa para o novo tópico, que é a respeito da emancipação da classe trabalhadora. A partir dessas novas transformações, dessa emancipação de uma educação de apenas transmissora de conhecimento para uma educação realmente transformadora, que busca refletir, criticar e buscar novos moldes de educação, a gente pode classificá-la aí como uma emancipação diante da classe trabalhadora, que terá aí o conhecimento a respeito dos processos sociais e intelectuais. A gente passa agora para o segundo tópico, que é a respeito da educação em Gramsci, pautada na cultura como fundamento para a transformação da realidade. Essa educação que é pautada na cultura, ela visa uma conexão com a realidade onde o educando está inserido, ou seja, ela busca essa conversação com o conhecimento teórico e a realidade do aluno, para que o aluno consiga compreender mais claramente e mais completamente o que está sendo ensinado dentro das escolas, o que está sendo ensinado naquele processo de desenvolvimento do mesmo. E a gente passa aí para o segundo tópico, onde ele vem falando a respeito da escola unitária.
E antes da gente destrinchar esse terceiro tópico, é essencial destacar que, a respeito dessa escola unitária, que é uma escola igualitária, uma escola que promove igualdade a todos. E essa escola unitária que visa a formação do trabalhador no caráter crítico e social é uma escola que procura conectar, que procura fazer essa junção de conhecimento intelectual e conhecimento industrial para o melhor desenvolvimento, adaptação e transformação do meio social onde o indivíduo está inserido. Dando continuidade aqui ao trabalho, vou falar sobre os principais conceitos defendidos por Antônio Gramsci. Entre eles está a escola unitária. Para Gramsci, que a escola é um instrumento capaz de mudar a sociedade através da integração entre a cultura, a política e o conhecimento intelectual, visando uma formação integral do indivíduo, que uniria a teoria à prática. Para ele, toda a tomada de poder ela deve ser precedida por mudança de mentalidade, ou seja, a partir do momento que os indivíduos mudam a mentalidade, eles são capazes de fazer mudanças significativas e principalmente no que diz respeito à desigualdade social, que era um dos focos dele, principalmente diante da situação histórica que ele vivia naquele momento. Outro ponto defendido por ele é a educação universal, sem distinções de classe. Para ele, a educação na escola deveria ser igualitária para todos, independente de serem das classes subalternas ou das classes mais elevadas, porque a escola deveria preparar os indivíduos em todas as dimensões, dando a oportunidade às pessoas subalternas se tornarem dirigentes e visando também a formação, além dos conceitos teóricos, da formação política, no sentido de conscientizar as pessoas dos seus direitos, dos seus deveres, sempre visando uma mudança social, já que ele acreditava que a escola era um importante instrumento para essa mudança e que isso não aconteceria rapidamente, sim um processo gradativo. A gente pode até ter como exemplo aqui no Brasil que há essa tentativa de um ensino igual para todas as classes, por ter a BNCC, que é uma base curricular nacional, que serve tanto para escolas particulares como para escolas públicas. Teoricamente, ela significa que as pessoas, independente da sua classe social, têm acesso ao mesmo tipo de conhecimento. Porém, na prática, isso é bem diferente, uma vez que, como o próprio Gramsci propõe, a estrutura também vai influenciar no desenvolvimento desse conhecimento, uma vez que há necessidade de unir a teoria e a prática. E, obviamente, as escolas particulares elas têm mais estruturas que potencializam o conhecimento do aluno, uma vez que muitas coisas que ele faz na teoria, ele pode provar na prática. Outro ponto defendido por ele é o alinhamento entre o conhecimento abstrato e a aplicação do cotidiano. Então, o que ele queria dizer nesse sentido é que a escola, ao promover a formação política e cultural e também intelectual, poderia levar a sociedade a mudanças significativas. E essa é a finalidade dessa escola unitária, formar indivíduos capazes de promover mudanças na sociedade. E também uma escola sem a separação entre o trabalho e a formação intelectual. No caso, ele queria formar trabalhadores intelectuais, especialistas e também políticos. Políticos no sentido de trabalharem para mudar a própria realidade. Bom dia. Gramsci, apesar de ser um pensador do final do século XIX e que se firma, seus pensamentos no início do século XX, ele traz uma ideia bastante atual do que é a finalidade educacional
do ensino técnico e não só. Porque Gramsci, na sua teoria, apresenta-se como uma ideologia, uma corrente de pensamento em contraposição ao materialismo dialético. Então, ele tem como grande diferencial, baseado nas escrituras de Marx e Engels, que a sociedade civil é o campo principal do fomento das discussões para o enfrentamento e não só apenas enfrentamento do Estado, mas também a construção, né, de um novo estado de coisas. Então, por conta disso, ele acredita que a escola é importante aparelho, né, para andar de mãos dadas com esse novo momento de reestruturação social. Tá? Então, com o estabelecimento do capitalismo como sistema econômico, há uma dicotomia, uma separação do que vem a ser a escola, né, o processo educativo e o mercado, né? Então, a escola deixa de ser aquele lugar da preparação ontológica, né, e passa a ser o lugar da preparação para o mercado de trabalho. E o Gramsci defende que essa dicotomia não deve existir, né? Porque deve haver um desenvolvimento unilateral do indivíduo. Ele deve ser desenvolvido tanto quanto a sua intelectualidade e também da forma prática do mercado de trabalho. Então, apesar de ser uma ideia já de século passado, ainda é muito atual para o que a gente vê hoje como finalidade da EPT, né? Então, dentro do Instituto, por exemplo, Federal do Maranhão, nós temos uma grande preocupação de tentar fazer com que o envolvimento e o desenvolvimento do aluno do curso técnico seja um envolvimento integral, né? Integral de que sentido? Integral no sentido em que ele seja uma mão de obra preparada para o mercado de trabalho, mas também um cidadão crítico, né? Que entenda o seu papel na sociedade e como ele pode ser um ser autônomo, né, que tenha condições de reestruturar essa sociedade, né, através do quê? Do desenvolvimento da sua criticidade. Então, de que forma a escola vai fazer isso? A escola ela vai pensar num currículo que tenha tanto a formação do ensino tecnológico, né, mas também o ensino propedêutico. Ou seja, se eu tenho um aluno do curso de automação industrial, ele também vai ter as disciplinas humanas, as disciplinas sociais aplicadas, porque a gente entende que essa formação tem que ser omnilateral, como foi proposto por Gramsci. Então, nós vamos perceber com isso o quê? Que hoje, do ponto de vista prático, as escolas tentam formar seus professores na EPT, como esse curso aqui. Não apenas dominando a parte técnica, mas também entendendo a complexidade das relações humanas, né? Onde nós consigamos, ao final do curso, que os nossos alunos egressos sejam não apenas mão de obra qualificada, mas cidadãos que aprenderam a ser, que sabem seu papel na sociedade e sabem que com conhecimento técnico, mais o seu conhecimento de individualidade humana, vão fazer a diferença de fato dentro de uma sociedade, ainda mais de uma sociedade tão desigual quanto a sociedade brasileira. Então, como síntese, conforme explanado pelas nossas colegas, observa-se que Gramsci foi um intelectual italiano que viveu de 1891 a 1937 e ele contribuiu significativamente no campo das ideias educacionais ao defender o modelo da escola unitária. O artigo analisado, ele aprofunda justamente essa proposta de escola unitária de Gramsci, refletindo um projeto educacional que busca promover a formação integral do indivíduo. E essa formação deve unir teoria e prática, integrando o trabalho intelectual ao manual, de modo a viabilizar a emancipação da classe trabalhadora. Nesta atuada, o Gramsci critica o modelo educacional neoliberal que prioriza o resultado imediato e a mecanização do ensino, defendendo uma pedagogia crítica e reflexiva. A sua proposta de educação emancipatória, ela busca romper com práticas escolares que perpetuam desigualdades sociais e reforçam a lógica capitalista.
Assim, a escola deve ser um espaço de socialização do saber, de participação democrática e de uma construção de nova hegemonia cultural, onde o conhecimento seja uma ferramenta de transformação social. Essa educação emancipatória promove integração entre vida e escola, resgatando o ideal humanístico e enfrentando a lógica neoliberal que perpetua as desigualdades. A escola deve ser um espaço de resistência e transformação social, capaz de propor mudanças estruturais e formar indivíduos críticos, autônomos e comprometidos com a construção de uma sociedade mais justa. Nas considerações finais do artigo, as autoras destacam que, para Antônio Gramsci, o processo do trabalho é o princípio educativo essencial para a formação humana. É fundamental que todos participem do trabalho como meio de humanização e desenvolvimento integral, reafirmando o compromisso com uma educação que promova a emancipação social e a superação das desigualdades. Assim, nós trazemos como reflexão final que a proposta de escola unitária de Gramsci revela a importância de repensar o papel da educação na formação de cidadãos críticos e participativos. A escola, ela deve ser um espaço de emancipação, promovendo igualdade de oportunidades e contribuindo para a transformação social. A integração entre vida e escola, defendida por Gramsci, ele destaca a necessidade da educação que vai além da transmissão de conteúdos, formando indivíduos capazes de compreender e intervir criticamente na realidade. Essa perspectiva desafia educadores, gestores e formuladores de políticas a superarem práticas educacionais que reforçam desigualdades. Exige-se uma gestão escolar democrática que valorize o coletivo e incentive a participação de toda a comunidade escolar. A proposta gramsciana de uma educação emancipatória continua atual, oferecendo caminhos para enfrentar desafios educacionais contemporâneos e construir uma sociedade mais justa e solidária. Agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado. Até a próxima.